Olá, pessoas, bom dia! Como você está? Espero que esteja bem. Semana começou com o mercado agitado. Ontem eu acabei não postando o vídeo de ontem porque ele ficou com um áudio horrível, ficou estouradíssimo. Eu acabei não regulando meu microfone aqui. Atualizou o computador, desregulou todos os o microfone e ficou péssimo. Mas eu vou falar aqui o que eu fiz, basicamente. Ontem eu fiz 3 operações e eu saí no 0 a 0. Até vou mostrar aqui no meu relatório de performance. Aqui hoje não tem nada, obviamente, né? Conta real. E aqui a data, vou pegar personalizado. Vamos abrir de ontem. Ó, eu fiz 3 operações. As duas primeiras eu tive um stop. E na terceira eu recuperei e fiquei no 0 a 0. Fiquei com R$ 4 só de lucro. Eu vou explicar o que eu fiz, né? O que eu fiz aqui. Basicamente foi a Fab4, ela abriu bem, com um bom sinal de compra, né? Sinalizando a compra, e eu fiz a entrada, né? Deixa eu abrir minha canetinha aqui. E eu fiz a entrada exatamente onde era para ter feito, né? Fiz certinho. Mas aconteceram algumas coisas nesse meio do caminho. Por exemplo não. Minha primeira entrada foi aqui, ó, exatamente no final dessa Borrow and Tail aqui, ó. Opa, fiz a minha compra. Fiz a minha compra com o objetivo um pouco curto. Eu coloquei o objetivo até aqui, ó. Por quê? Vocês sabem muito bem que a Fab4 ela é média de 200, média de 20, fechamento e última acumulação. E quando tudo isso está junto, ele se torna, no caso daqui de baixo para cima, uma grande resistência e que é muito difícil de passar, né? Então, a possibilidade de ele bater aqui e vir para cá, ela é grande, essa possibilidade. Então, eu fiz uma compra daqui para ele chegar até aqui, que dava uns 300 pontos, eu acho, mais ou menos. Para ele chegar até aqui, encerrar e daí eu tomar um rumo para o caminho que ele fosse tomar, se ele fosse descer ou se ele fosse continuar subindo, né? Mas eu ia garantir aqui 300 pontos. Fiz essa primeira entrada, ok. Andou esse pouquinho, porém ele começou a reverter aqui e meu stop estava aqui embaixo. Pã, eu estopei. Não, minto. Comprei aqui, só que o que aconteceu? Foi no 1 minuto o meu problema. Eu acabei olhando o meu 1 minuto e o meu 1 minuto ele fez aqui uma coisa que a gente chama de Bear 180, que é o que? Fez uma força e retornou com outra força. E daí eu vendi. Automaticamente eu estopei aqui. Então foram 2 stops seguidos na cara do gol, né? Então eu estopei 2 vezes não, em 2 barras, né? Basicamente. Então eu fiz a minha compra aqui, estopei aqui, fiz stop and reverse. Já vendi aqui e é claro que estopei aqui, né? Então fiquei com prejuízo de uns R$ 70 mais ou menos. O movimento foi acontecendo, esperei ele avisar, dar um retorno sobre a Fab4, né? E percebi que ele fez uma RBI aqui. E daí eu comprei. Quando eu comprei, eu ia deixar ele ir até lá em cima. O meu objetivo era ir até o máximo possível aqui. Porém, eu vacilei numa coisa, né? O que acabou me zerando, deixando meu trade, meu dia no 0 a 0, né? Eu acabei não lucrando nada. Entrei aqui. Assim que ele virou, eu já comprei. E daí foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. Quando chegou mais ou menos aqui, aqui era meu 0 a 0. Aqui era meu 0 a 0. Meu stop estava aqui em cima, nessa região aqui. Mas o trade estava correndo aqui nesse 0 a 0 aqui. O que eu fiz? Foi besteira, né? Eu peguei a minha linha que estava aqui, eu subi para cá só para fazer uma averiguação de valores, né? Porque você sabe quando você mexe aqui, né, na barrinha que está aqui no trade, você vê o valor que tá, deve ser, tá aqui dá 70 e alguma coisinha, 74. Então, eu vou trazer aqui. Quando eu soltei, essa vela desceu e me pegou.
Só que eu ia levar até o máximo possível, até mais ou menos aqui assim, pelo menos, ó. Só que aqui já daria aqui uns 100 pontos, 200 pontos, ó. 200 pontos para cima. Então já me daria aí um lucro em cima do prejuízo que eu tive, né? Então, esse foi o resumo de ontem. O áudio ficou horrível, por isso que eu não postei. Mas voltando aqui para o nosso dia de hoje, tenho aí 3 minutinhos para fazer o resumo da nossa Fab Four. Então, basicamente, 20, 200 estão todas juntas. A minha abertura tá, fechamento tá aqui e congestão, a minha congestão tá meio bagunçado, mas dá para considerar essa daqui, ó. Então a minha Fab Four hoje é tudo isso daqui. Quando ela tá muito grande assim, é complicado de você tomar, de a gente tomar uma decisão, né? Porque congestão, é claro que a congestão é a parte menos influente da Fab Four. O que é influente é isso daqui, ó, né? Em primeiro lugar é a 200. Então, é bom sinalizar para ver o que pode acontecer. Agora, vou dar uma olhada no diário. Diário, olha só o que ele fez. Fez uma força de compra, que foi aquele impulsionamento que fez que eu ganhei aquele trade. Depois ele voltou, ficou lateral o dia inteiro. E voltou. Então a probabilidade aqui, possibilidade é que ele continue o movimento de subida. Que ele faça mais uma barra aqui. Não foi uma vela de força, não foi uma vela de fraqueza, mas é o que eu acredito, né? Não se pode ter certeza nunca do que vai acontecer, né? Nos 5 minutos tá interessante a Fab Four. No 15 tá bem legal a Fab Four. No 15 minutos tá maravilhosa. E no 1 que eu olho às vezes tá igual a 2. Tá bem parecido com a 2. Então, vamos esperar a abertura para ver o que vai acontecer. Fiz uma venda aqui. Isso daqui foi uma top inteio. Foi uma top inteio. Bem legal. Eu já expliquei o que é top inteio, bottom inteio aqui. Mas basicamente num minuto você vai ter explicação aqui. Que é uma barra forte de compra vindo com uma barra vermelha de venda muito forte, levando todo o preço. Meu stop eu vou colocar aqui na média de 200, né? Meu stop vou colocar aqui na média de 200, stop um pouquinho alto, mas vamos lá. Vamos seguir esse game aí, vamos ver até onde ele vai. Entrei um pouquinho atrasado, porque esperei para ver o que ia acontecer nesse 1 minuto aqui, né? Nessa vela de 1 minuto terceira aqui. Nessa terceira vela aqui, esperei para ver o que ia acontecer. Me confirmou, né? Agora, esperar o movimento acontecer, né? Para o movimento acontecer. A Fab Four, ela tá aqui, né? Então, tá interessante. Como eu falei, ele vai ter que fazer uma nova mínima aqui para poder responder a essa entrada aqui. Agora então é esperar para ver o que vai acontecer. Se ele voltar e virar, devemos esperar uma próxima análise aí. Aqui no diário, ele não está muito interessante, mas eu vou tentar parar que a possibilidade dele vir até aqui assim, ela é grande. Aqui assim, mais ou menos, que daí é a média é a média do a média de 20 no diário, né? Daí ela é interessante que ela pode fazer um suporte na média de 20 e obviamente depois ela continuar o movimento, né? Então eu vou colocar aqui, ó, e esperar. Sempre falo. Já entra sabendo do stop, então não tem o que discutir, né? Tranquilidade, calma, se levou o stop, levou. O que eu preciso nesse momento aqui é confirmação de continuidade para esse movimento aqui. Eu preciso de confirmação de continuidade para essa top inteiro. Ou seja, ele pode fazer
mas automaticamente ele já tem que dar continuidade aqui nesse movimento para confirmar, né? Aqui a gente tem uma bela barra vermelha, grande. Essa barra vermelha tá aqui, né? Tá maior ainda do que a gente imaginava, né? Aqui de cima veio aqui e fez uma barra vermelha, né? Olha, entrando com muita força a galera da compra. Veio até os 50%. Houve resposta. Vamos ver, esperar para ver o que vai acontecer no fechamento. Gostaria que ele fechasse isso. Fechou bem. Fechou no próximo de 1/3. Que ele não pode vir aqui em cima. Ainda pode ter resposta de venda e continuar o movimento, dar continuidade. Porque a força de venda foi aqui e a compra, pelo menos nesse momento aqui, não teve força para poder empurrar o preço para cima e batalhar contra aquela média de 200. Mas tudo pode acontecer, né? Tudo pode acontecer. Deixa eu ver. Tudo pode acontecer. Esse mercado aqui. Também tá fazendo uma top inteiro. Isso aí, continua. A gente quer a continuidade. Continuidade é que bota dinheirinho no bolso. E deixa a gente mais tranquilo. Aqui eu já começo a observar, porque está tendencioso a pegar o meu stop. Chegou no meu 50% do movimento, isso é de ficar em alerta. 50% do movimento. Ficar alerta porque pode acontecer alguma coisa. O 1 minuto está bem tendencioso a continuar, apesar que veio com força e aqui já sentiu uma fraqueza por conta da média de 200, óbvio, né? Mas ele tá querendo passar. Bateu 50%, chegando no 2/3 e pode pegar o meu stop ali. Chegou na 200, eu vou ficar de olho no minuto aqui agora. Só pra cuidar. Possivelmente vai pegar meu stop. Possivelmente vai pegar meu stop. Aqui. Bem provável vai pegar meu stop. E daí eu vou esperar pra ver o que eu posso fazer na próxima operação. Pela forma que ele está acontecendo, a possibilidade é de compra. Mas eu continuo acreditando na venda, porque essa vela aqui foi parecida com a de ontem, né? Fez o movimento e daí respondeu com uma venda, com uma compra, né? Então, claro que hoje é diferente, né? Hoje é outro dia. Então, esperar aí a resposta. Já pegou força, movimento e chegou na 200, vamos ver. A última vela segurou na média de 200 no minuto, mais uma segurou na 200, a possibilidade dele a 200 empurrar de volta é grande. A tentativa, pelo menos, é grande. Mas dependendo da forma que ele descer, eu vou zerar a operação, dependendo. Dependendo da forma que ele descer. Se ele descer com muita força, daí eu não vou zerar. Mas se ele descer, dependendo da forma que ele descer, eu vou tentar descer o máximo possível meu stop loss para diminuir meu stop. Vamos. Não teve força. A 200 não fez a força que deveria fazer.
Uhum, isso. Podia fechar um pouquinho mais pra baixo. Show. Fechou bonita. Fechou bem bonita, bem bonita. Fechou bem bonito, bem bonito. Aí já configura um Bear 180. Se ele chegar no 0 a 0, daí configura um Bear 180 bem potente. Que daria até para fazer uma adição de contrato aqui, mas não vou fazer. Vamos ver até onde ele vai, esse malandro. Estiquei meu gain aqui, porque se ele responder bem positivo aí, a probabilidade é que ele passe aquela média lá e vá mais longe. É o que eu espero. A princípio respondeu bem, não como eu imaginei que ele ia responder, mas teve uma resposta aí a favor da minha venda. Tá continuando, mas preciso de mais respostas com relação a isso, né? Preciso de mais respostas. Sim, estopou. Cancelei todas as operações. Foi o stop. Como vocês podem ver, 45. E eu vou fazer aqui. Vou esperar também essa média de 200 para ver como que ele vai responder. Não vou agir nesse momento aqui. Não vou ter nenhuma reação nesse momento, porque tanto 1 minuto quanto o 2 está próximo da 200. E é, como diz o seu Madura, perigo. Fiz a minha entrada então. Entrei aqui por conta desse movimento aqui, que foi de anular o movimento de venda que aconteceu antes. E vamos seguir para ver até onde ele vai, né? Se for o fechamento desse gap aqui, a gente já zerou o dia. E meu stop vai estar aqui embaixo no início desse movimento. É uma média de 200, sim. Mas uma coisa que eu falo é quando tem força, exemplo de força, até a média ela deixa passar, né? E uma coisa que é interessante para se olhar também, né? Coisa que é interessante para se olhar é quando todas as médias estão próximas, é muito mais fácil o movimento subir e continuar. Ele encostou na média, é muito mais fácil ele passar, porque toda a média do preço está aqui. Então, se ele tem uma força, ele vai passar com facilidade. O que é difícil com relação à média é quando existe um afastamento muito grande. Quando existe um afastamento muito grande, a média vem logo de cara nela. Deixa eu achar um exemplo aqui. Deixa eu achar um exemplo. Tipo isso aqui, ó. Tipo esse movimento aqui, ó. Eita. Esse movimento aqui é um exemplo bem interessante do que eu tava falando, ó. Tava em venda, só que entrou uma força muito grande de compra. Só que o que aconteceu? A média tava aqui, ó. Olha o caminho que a média tava fazendo. Então, no momento que ele cruzou as médias, ele bateu na 200. Automaticamente a 200 vai fazer aqui. Sai daqui, meu filho. E entrou com uma força de venda potente aqui e levou de volta para baixo. Então, se você perceber aqui, todas as vezes que ele ultrapassou, as médias estavam juntas, ó. As médias todas juntas aqui, ó. Claro que aqui é um movimento muito grande, mas ó, as médias juntas. As médias juntas. E daí ele passou. Aqui, ó. As médias vieram juntas, ó. Desceu, desceu junto. E daí passou. Fez aqui e continuou. Então, sempre que as médias estiverem juntas, ela é
mais propensa para o movimento acontecer. Aqui foi a mesma coisa. Houve uma potência de compra aqui, que anulou o movimento de venda a princípio que tinha antes. Claro que tudo pode acontecer. Pode ser que a 200 venha aqui e responda negativo aqui, né? Responda com venda. Tudo bem, está protegido aqui, stop 2 dias, dois stops no dia. Daí eu paro e bora para amanhã. Como eu falo, já entro. Quando entra na operação, não existe ganho. A gente vai em busca da probabilidade do ganho. A perda, ela é 100% de que pode acontecer. Não, a perda, ela é uns 80% do caminho já. Não é 50-50. Na minha opinião, não é 50-50. Ela é um 80%. Já tem que ter na tua cabeça que vai perder. Claro que a gente faz análise, eu faço análise aqui para ganhar, né? Ninguém quer perder dinheiro nessa vida, né? Então, nessa análise aqui, a probabilidade é de continuidade de movimento de compra. É a probabilidade. Se vai acontecer, não sei. Gostaria que acontecesse. Eu queria que essa 15 viesse buscar aqui, ó. Eu queria que essa 15 viesse buscar ali. Ou aqui no 20 minutos, que é um pouquinho mais potente. Eu vou levando, de acordo com o movimento vai acontecendo. Quando ele chegar no 0 a 0, eu faço uma avaliação de como que tá, porque vai ser uma nova máxima. É do dia que ele já está fazendo uma nova máxima, vai ser uma nova máxima do movimento de fechamento de ontem. Então, vou esperar. Um ponto de atenção aqui, 200 dos 5 minutos aproximando. 5 minutos aproximando da 200 é um ponto de observação, né? Porque pode ser que haja um retorno nos 5 minutos aí, né? No 200. Então é um ponto de atenção para ficar de olho no que pode acontecer. Ficar de olho no que pode acontecer. Ainda está batendo 100 pontos, tem muito movimento pela frente ainda. Aqui está demonstrando que a média de 200 está segurando, mas sem força, sem nada de agressão. Os 5 minutos tá tentando fazer uma RBI, eu gosto. Tá entrando com força, gosto, mas ele ainda precisa ultrapassar essa média de 200 aí, que no tamanho amostral de 5 minutos ela está começando a virar. Isso é interessante. Está começando uma virada. No 1 minuto ela está lateral, mas está entrando uma força de compra. Também, se entrar uma força muito potente, pode ser exaustão. Toda essa parte a gente tem que analisar. Meu problema é a média de 20 dos 2 minutos. Ela continua para baixo. Eu preciso fechar os 40 minutos aqui para dar 20 velas dessa daqui para fazer a contagem, para ver qual que vai ser basicamente a direção dela aqui nesse momento. Então, essa vai ser a última vela de 2 minutos. E daí na próxima já teremos ou uma quebra aqui ou uma continuidade. E daí é uma observação a ficar de olho. Não é uma coisa que eu olho todo dia, né? Tem coisas que olha assim todo dia, que é um movimento que a vela vai fazendo, mas tem coisas que vai analisando assim às vezes. Por isso, calma, tranquilidade é sempre importante. Eu sei que eu falo bastante, mas é porque eu estou tentando narrar aqui para porque enquanto eu vou narrando, eu vou aprendendo, eu vou analisando, eu vou estudando, eu vou vendo os movimentos, que é muito diferente de eu estar sozinho aqui pensando. Porque quando a cabeça está pensando, eu começo a pensar, poxa, eu vou colocar no 0 a 0 porque pode voltar. Daí já dá aquele medo. Então por isso que eu estou narrando aqui.
É uma forma interessante de você distrair o teu cérebro para pensar naquilo que tem que pensar, analisar aquilo que tem que analisar. Porque quando você está sozinho é muita coisa. Então, por isso que eu prefiro ficar narrando aqui, falando, o vídeo vai ficar longo, os vídeos vão ser longos a partir de agora, não quero nem saber. Então, esses vídeos longos eles servem para eu ir mentalizando os movimentos, aprendendo, e eu vou estudando. Quanto mais a gente vai explicando as coisas, mais a gente vai absorvendo o conhecimento. Então, é interessante, se você pode conversar contigo mesmo, gravar as aulas, não precisa postar no YouTube, gravar elas para você ficar falando e, e mentalizando cada setup é interessante. É interessante, eu aconselho, eu prefiro e eu gosto. Não foi fácil no começo, porque eu sou muito quieto, muito na minha, eu sou um pouquinho tímido, então começar esse processo de falar, ainda mais na internet, é um processo, mas é necessário, para mim foi necessário. Isso me mantém calmo na hora de fazer as operações. Muita gente não gosta, não consegue nem operar porque precisa estar concentrado no gráfico. E tudo bem, cada um tem sua personalidade. Eu gosto porque isso, meu cérebro ele fica focado numa coisa só, que é fazer a análise e não ficar pensando besteira, tipo, nossa, fez novela tal, vai voltar. Que quando você tá sozinho é isso. Ó, minha resposta aqui veio, ó. Minha resposta da média de 20. Deu as 20 velas, ele já fez a média de preço. Média de preço é subida. Porém, não se sabe quando nem momento. É isso que tem que prestar atenção. Não se sabe quando nem momento. Ele pode agora vir aqui, fazer outra base e daí continuar. Ou vir aqui, buscar a média de 20, dar um toque nela, falar, ó, tô aqui, e daí continuar o movimento. É o que eu espero, é o que eu gostaria que acontecesse, né? Olha, a força de compra não tá legal, hein? Não tá tendo muita resposta. Olha o movimento que ele fez aqui. Aqui, aqui, tentou responder e voltou. O que ele precisa é aqui. O que eu preciso é que ele dê uma força de compra aí. Como eu falei, ele pode ficar aqui brincando por um tempão e depois continuar. Ou ao contrário, né? Fica aqui brincando, brincando, brincando e pum, confirmar a venda. O que aconteceu aqui? Pode acontecer? Pode acontecer. Eu vou ter, eu vou ter que cortar essa gravação aqui, pessoal. Vou ter que voltar só com a resolução desse trade aí, porque eu tenho uma reunião de trabalho agora às 10 horas. Já são 9h49 e eu preciso sair para esta minha reunião. Preciso sair para essa minha reunião. Então eu vou pausar a gravação e eu volto com o resultado do que aconteceu. Vou deixar o trade rolando aqui, mas eu volto dando um feedback aqui do que aconteceu, tá? Voltei e olha só, tive reunião até agora há pouco, já são 11 e deixa eu ver que hora que é aqui, 11h17, minha reunião se alongou um pouco, era às 10 horas da manhã. E olha só o que aconteceu, olha que interessante, olha que interessante. Como eu não estava prestando atenção, quando ele fez esse movimento de subida aqui, potente, né? Quando ele fez essa bottom in tail aqui e veio com força aqui no início do dia, do mercado à vista, eu tava no meio da reunião, eu subi meu stop aqui pro 0 a 0, porque daí eu não ia poder ficar focando, né? Mas olha só que interessante, né? Fiquei no 0 a 0. Ontem e hoje foi dia de ficar no 0 a 0. Tudo bem, sem problemas, né? Faz parte do game, mas poderia ter evoluído muito mais aqui. Se eu tivesse prestando atenção, parado, o que eu faria, né? O que eu faria? O meu stop, geralmente eu busco nas minhas operações 500 pontos. Em algumas operações 500 pontos. Então eu teria colocado meu stop gain aqui, ó. 500 pontos aqui, ó. 500 pontos.
E daí eu ficaria com uma margem ainda, como eu tava 45, eu ficaria com um lucro de uns R$ 50 mais ou menos aqui, né? Mais ou menos uns R$ 50, pensando que eu peguei daqui até aqui, né? 560 pontos, mais ou menos. Aqui nos 500 eu talvez teria encerrado essa operação, né? É, e talvez aqui daria para pegar mais uma, né? Mas olha só que interessante o que eu falei. Ele foi buscar a média de 200 no 15 minutos, que eu falei, vai buscar 15 minutos. E ele fez aqui uma RBI. Olha que interessante como os padrões eles vão acontecendo e as coisas vão acontecendo. E é bom entender e saber o que está fazendo. Eu sempre falo que, como iniciante, é muito bom ter essas leituras e saber que a leitura foi certa, que a leitura foi correta, que, olha só que interessante você fazer a análise correta. Aqui foi uma vela verde, bonita, segurou no 2/3 porque tinha média de 200, fez uma vela de ignição aqui, ó, que é uma bottom inteiro linda, e levou aqui quantos pontos, deixa eu ver quantos pontos ele levou a bottom inteiro. Levou primeiro 400 e poucos pontos, desceu até aqui, fez um suporte na média de 20 e levou aqui 1.000 pontos para cima. Então é interessante parar e analisar que estou caminhando no caminho certo, que é o caminho de não perder dinheiro. É muito interessante quando vai para esse caminho de não perder dinheiro, né? Eu vou mostrar minha planilha aqui de... Então, ó, essa daqui é a minha planilha de lançamentos. É bom ter uma planilha. Infelizmente eu não vou poder distribuir essa planilha para ninguém porque foi uma planilha que eu ganhei na mentoria. Ela tá muito, 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 muito modificada porque ela era muito diferente. A planilha que eu recebi, ela era totalmente diferente. Eu acrescentei um monte de coisa, acrescentei gráficos, tirei algumas coisas que eu achei que eu não faria. Então, ela é a base aquela, mas ela é uma planilha nova. Então, eu modifiquei toda ela, mas eu não posso distribuir. Infelizmente, eu não posso distribuir porque é direitos autorais da Ariane, né? Então, eu não posso. Mas eu vou mostrar aqui para controle meu o que eu faço. Então, aqui estão todos os meus trades do mês, todas as operações que eu fiz no mês, né? Esse daqui é o valor, o saldo que foi gerado na, de operações, né? Somando, diminuindo, a soma de tudo isso aqui, ó, 327. Então, eu fechei o mês com um total de 19 trades, faltou um aqui. Se tivesse mais trades, eu lançaria aqui para baixo e tal. Mas no mês eu fiz 19 trades, 11 positivos, 11 negativos e 8 negativos. E olha que interessante, eu fiquei com um saldo de R$ 327. Total de 50% de assertividade. Minha maior pontuação foi 510 pontos. Minha menor negativa, no caso, foi 225 e eu perdi R$ 45. Meu maior financeiro foi 50. Até aqui tá estranho. Média de financeiras vencedoras. A média 50 e de perdedoras foi 30. Isso é muito bom. Aqui tem um gráfico mostrando todas as minhas operações, um gráfico de evolução. E tá muito legal. Aqui é um outro gráfico que eu fiz. Aqui é o meu mês inteiro de evolução com relação ao que diário, né? Aqui é o meu diário. Então, comecei ganhando R$ 100 e fui lançando os dias que eu não operei. Esse aqui é o valor que foi na minha corretora, tá? Aqui tem um breve cálculo de taxas e trades que eu faço, né? Então aqui o que está na minha corretora. Eu vou lançar o de ontem e de hoje, que eu não lancei ainda, mas vai fechar numa média aí bem parecida, porque teve algumas modificações aqui, né? Mas foram poucas, porque ontem eu fechei aqui no 0 a 0, ficou R$ 4 e hoje fechei com 5. Então talvez aqui aumente, feche nos 320, mais ou menos. Mas de qualquer forma, eu fecho aqui com um saldo positivo de R$ 327 bruto no mês. Muito bom, muito interessante. Gostei desse mês, foi um mês muito legal, de muito aprendizado. Quero continuar tendo esses meses de aprendizado, de crescimento. Aqui o gráfico está andando. É isso, eu acho que é interessante quando a gente vai evoluindo, vai crescendo, que as coisas vão acontecendo. E bora pro mês de fevereiro.
e acho que vem coisas boas por aí. Quero tentar fazer mais dias de trade aqui. Então, é isso aí. Obrigado por ter me acompanhado até aqui. Vamos evoluir, crescer, desenvolver para que automaticamente essa evolução aconteça dentro do trade também. Porque não adianta eu ter um setup sensacional, mas como pessoa eu não evoluo, não me conheço. O trade, basicamente, ele é uma profissão de autoconhecimento. Se você não se conhecer, não evoluir como pessoa, automaticamente aqui não vai ter uma evolução. Eu acredito que nesse mês aqui de janeiro eu tenho evoluído muito como pessoa, como pessoa indivíduo. Creio que eu tenho evoluído e esse foi o resultado. Espero que no mês de fevereiro aconteça uma mesma evolução, um mesmo crescimento. E é isso aí. Ah, mas tu vai mudar a quantidade de contratos? Não. Quando eu sentir que devo mudar a quantidade de contratos, eu vou mudar. É isso aí. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. E até amanhã, dia 1º de fevereiro. Finalmente terminou esse mês de janeiro, né? E é isso aí. Valeu, tchau e até mais.